Eu acho que São Paulo e o Brasil cometeram um erro brutal, que daí decorre todos os outros, que foi não ter enfrentado essa pandemia com a seriedade que ela merecia, né? Então, a gente não ter feito um lockdown, a gente não ter feito um cerco sanitário em torno das pessoas que se contaminaram logo no começo, a gente entregou os pontos muito cedo, e aí a gente está entrando nesse lugar crônico, né, de uma pandemia completamente descontrolada. Hoje não há muito o que fazer. Entendo que os gestores ficam aí entre a cruz e a espada, porque há um problema real de. Uma coisa é você fazer um lockdown por 3 semanas, um mês, 2 meses, e remunerar as pessoas para ficarem em casa, e os negócios, e as empresas, e os bares, porque tudo Seria isso mais é barato, né? emprego, é economia, é geração de renda, não é uma coisa desprezível, né? A gente, quando fala que não devem abrir os bares, não é porque eles não importam, eles importam, né? Tem que ter uma compensação financeira para isso. Mas uma coisa é quando isso é por 2 semanas, um mês ou dois, e outra coisa é quando isso fica por tempo indeterminado. Então, eu entendo que chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Você vê o estado que está o Átila hoje, né? Acabado falando, voltem com segurança, porque não tem mais o que fazer a essa altura do campeonato. A gente errou lá atrás, né? Mas, com relação às crianças e às escolas, eu acho que mais do que a gente não ter se comprometido com a educação, a gente não tem compromisso com as crianças, com os vulneráveis, com as mulheres, com as famílias, né? Porque mais do que o conteúdo da educação, a gente está no meio de uma pandemia. É uma coisa que a gente não planejava, é um caos. Então, para mim, o fato da educação ter sido interrompida, processo educacional, de acúmulo de conhecimento, ter sido interrompido por 6 meses até um ano, não é o pior dessa história, né? É indesejável, mas não é o pior dessa história. O pior dessa história, para mim, é a gente ter deixado as crianças sem qualquer tipo de suporte. Muitas crianças dependem da escola para serem cuidadas, para serem protegidas e para serem alimentadas. Como você disse, várias famílias nunca tiveram home office. Quem trabalha no supermercado nunca parou, nem no momento mais grave. Quem trabalha em hospital, quem trabalha com transporte público nunca parou. E essas crianças ficaram com quem? Algumas mulheres largaram seus empregos, o que significa menos renda e até vulnerabilidade absoluta, insegurança alimentar. Hoje eu estava vendo o caso de um rapaz, uma família, que com essa pandemia ficou sem renda, aí foi despejado de onde morava porque não teve como pagar aluguel, foi morar numa ocupação e aí acabou de ser jogado na rua porque essa ocupação teve reintegração de posse, né? Então, assim, tem isso, ou então essas crianças, se não tiverem, se os pais não abriram mão do trabalho, né? Porque não dá para abrir mão mesmo, nem é desejável que abram, ou elas estão trancadas em casa sozinhas, ou elas estão em arranjos comunitários, que está acontecendo em muitos lugares, que é uma pessoa, um parente ou uma vizinha, cuidando de 5, 10, 15 crianças na sua casa, para os pais poderem trabalhar. Então, assim, a desculpa de que a gente está fechando as escolas para. A desculpa não, mas o argumento de que a gente está fechando as escolas para poder proteger as crianças é até a página 2. Que crianças? Que famílias? Que pessoas? Porque algumas estão ainda mais vulneráveis, aglomeradas, em espaços não adequados, sem alimentação adequada, sem proteção social. Então, o que eu sinto falta é de que as políticas, desde o primeiro momento, tivessem entendido de que uma coisa é você interromper as aulas por causa da pandemia. Outra coisa que não poderia ter acontecido é abandonar as crianças e as famílias. Que solução a gente vai colocar no lugar? Que eu acho que para algumas crianças
deveria ter sido prédio escolar aberto para elas, sim, com profissionais para elas, sim. Não estou nem discutindo o conteúdo, né? Mas porque elas não podem ficar abandonadas. Não são todas, mas aquelas que precisam, né? Porque o pai e a mãe não param de trabalhar, porque trabalham no hospital, porque trabalham no supermercado, porque são motoristas de ônibus, assim por diante.